Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de resiliência. Oi pessoal, eu achei que esse era um tema bastante oportuno, né, para o ano que a gente está passando, para finalizar o ano com chave de ouro, digamos assim. Queria também pedir desculpas porque eu demorei muito para gravar esse vídeo. Faz tempo que eu não gravo nada no canal e eu passei por uma situação muito difícil. Eu perdi minha mãe há um mês e realmente tá sendo muito difícil. Inclusive, por isso que eu resolvi gravar um vídeo sobre esse tema resiliência. Mas eu acho que se existe algo que a gente deveria entender, né, em relação a esse ano, é exatamente a ciência da resiliência, certo? Esse não é um vídeo para falar para você, a gente aprendeu a olhar para si, a gente aprendeu a não sei o que, não é nada disso. Eu quero explicar como funciona a resiliência no nosso cérebro, como que é a ciência da resiliência e coisas que a gente pode trabalhar para aprender a lidar com dificuldades na vida, não só desse ano, mas, né, vamos combinar, as probabilidades de acontecer coisas tão ruins ou piores para frente, elas são altas, né? Então a gente, enfim, tem que saber lidar com tudo isso. Bom, primeira coisa que é interessante entender sobre resiliência, ela é uma palavra que veio, emprestada da física, né? Então a gente tem aquela coisa do corpo, né, quando ele é apertado, assim, e ele resiste e ele retorna ao seu estágio inicial. Isso é bem interessante. É bem interessante também a gente olhar a resiliência na natureza e ver, por exemplo, infelizmente a gente teve vários exemplos esse ano, né, de desmatamentos e de incêndios que destruíram muitas florestas e que a gente vê depois de 5, 10 anos como as florestas elas se restabelecem, né, maravilhosamente bem, assim. Um ponto muito legal é olhar como que a vida, né, ela tem uma inteligência em ser resiliente. Ai, que bonito isso. Ai, bonito. Ou seja, nem tem nada a ver com o cérebro, é algo que é, sei lá, inerente, né? É muito legal ver isso, observar. Então, observar a natureza, né? E ver o que sempre a gente pode aprender com ela é algo muito bom. Então, quando a gente fala da questão da resiliência em nós, seres humanos, né? A gente está falando, não é só resistir, lidar com situações difíceis, mas também não é só você retornar àquele estado, né, em que você estava antes, mas é você integrar, você saber integrar aquela perda, aprender as lições e melhorar, né, ou saber lidar melhor com esse tipo de situação. Então a resiliência, quando a gente se refere à psicologia e aos seres humanos, a gente não está falando somente de de você saber lidar com uma situação difícil, mas também você aprender com ela, né? Agora, antes de eu falar exatamente da questão da ciência, da neurociência, da resiliência, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, isso é muito importante, é assim, quando você passa por uma situação muito difícil, um trauma, uma perda muito grande, um desastre natural, guerra, enfim, tá tudo bem ficar mal por um tempo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Gente, é normal você ficar muito mal quando passou algo muito ruim na sua vida. Tá tudo bem, vive isso, entende? Isso tem que ser vivido, sabe? Seja você falando com alguém, seja você se fechando um pouco e ficando mais na sua, em momentos de reflexão, seja você indo viajar, sei lá, algumas pessoas preferem sair de tudo aquilo e viver outra... Não, é normal, ok? Então, assim, você não tem que sei lá, passar uma semana e você tem que dando pulinho de alegria. Você não vai estar dando pulinho de alegria. Você não vai estar. Eu digo pela minha experiência própria, sabe? A minha forma de lidar com essa minha última perda foi... Acho que as primeiras semanas eu mal conseguia sair da cama, assim, e algumas pessoas vinham me visitar e ok, mas eu decidi fechar esse ciclo, assim, e resolver tudo que tinha que ser resolvido logo. Foi uma decisão que eu tomei.
E pra mim isso funcionou, em lidar com isso melhor. No dia que eu finalizei tudo que tinha que ser finalizado de questão de burocracia, eu fiquei muito mal, porque pra mim foi uma outra perda, foi um final, né? Mas isso faz parte. Para outras pessoas, às vezes um distanciamento por um tempo é melhor. Então, assim, entenda o que é melhor para você e faça aquilo. Então, uma outra coisa que a gente precisa entender é que somos uma espécie social. Então, o apoio de pessoas é muito importante em situações, em situações de perdas e de sofrimento muito grande. Então, eu vou dar um exemplo, tipo, teve uma história de um cara que ele era meio aventureiro e tal, e um dia ele foi fazer uma viagem para Israel e ele pisou numa dessas minas antigas e explodiu no pé dele e a perna dele voou, ele perdeu a perna, né? E aí o pai dele falou, não, você não quer vir aqui para os Estados Unidos, ele é americano, você não quer vir para os Estados Unidos fazer o tratamento? E ele falou, não, eu quero ficar aqui porque aqui existem pessoas que estão passando pelo mesmo que eu. Então, é uma forma de um apoiar o outro, entende? Então, às vezes, você procurar um grupo de apoio ou falar com pessoas, não precisa nem ser um grupo de terapia ou algo assim, mas falar com pessoas que passaram por situações similares ajuda muito porque um apoia o outro. Mas, enfim... Vamos lá a ciência, né? Vamos lá a ciência da resiliência e o que a gente pode fazer para ser mais resiliente. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que tem uma questão genética aí que é importante. Mas vamos entender assim, vamos entender que a resiliência ela é como se fosse uma gangorra, certo? Então a gente tem os acontecimentos positivos, acontecimentos negativos e a gente está aqui, certo? No centro. Então, quando a gente fala da genética, existem algumas pessoas que esse ponto de equilíbrio aqui, ele tá mais para cá. Então, vai tender mais para positividade. E outras mais para cá, vai tender mais para negatividade. Então, isso é genético. Então, é uma característica genética. Não só isso, mas também a forma como a gente libera alguns neurotransmissores, como por exemplo o cortisol, que é o hormônio de estresse, serotonina, que é o hormônio de prazer, que eu já falei isso em alguns vídeos sobre ansiedade e depressão, então eu convido vocês a verem. Isso também tem algumas marcas genéticas, certo? Então, algumas pessoas liberam mais, algumas pessoas liberam menos, elas já vêm com essa capacidade na máquina, digamos assim. A gente precisa entender uma coisa muito importante. Que é o quê? O gene não define a pessoa. Tudo pode ser trabalhado, principalmente no nosso cérebro, porque, como eu já falei em outros vídeos, o nosso cérebro é plástico, ele aprende com a prática. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito em mente. Porém, a gente precisa entender também que vários fatores, eles se unem aí à questão de uma pessoa ser mais resiliente ou não. Então, por exemplo, uma criança que foi criada com muito amor, num ambiente com amor, que foi bastante cuidada e passou por poucas situações de estresse, ela tem uma tendência a ser mais resiliente. Já uma criança que passou por um lado muito violento, que passou por muitas perdas quando era bem criança, a tendência é ela ter mais dificuldade. Veja bem que eu falo em tendência. Então a gente está unindo aqui uma questão biológica, que é a genética, a gente está unindo aqui uma questão de ambiente, certo? E acontecimentos, né? Então, assim, exemplos. Uma pessoa, por exemplo, que não teve muitas perdas, né? Digamos assim, que não perdeu os pais, ou que não passou por um divórcio, ou um dia, sei lá, ela perde o emprego, aquilo ali pra ela tipo, acabou o mundo, né? E pra outra falar, meu, isso aí não é nada. Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar de fazer, de julgar o outro pelo que ela tá sofrendo. Porque a gente não sabe o quão importante é aquilo pra aquela pessoa, né? Então, tem pessoas que ficam devastadas num divórcio. Um divórcio é algo pesado, né? Perda de familiar, perda de um emprego que às vezes era tudo que você queria na vida, né? E vamos combinar que esse ano se teve uma coisa que a gente
teve e a gente viveu foram perdas, de uma forma ou de outra, todo mundo, o mundo inteiro perdeu alguma coisa. E sim, isso é importante. Às vezes, sei lá, a pessoa ia casar esse ano, ela teve que cancelar o casamento. Para ela aquilo era muito importante, era sonho da vida dela. Então a gente não pode não valorizar, assim, olhar e falar, mas isso aí é ridículo. Não é. Para cada um, né, tem valores e aquilo que é importante para ela é realmente importante para ela. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ter um entendimento. E não é porque você é mais resiliente, você teve mais perdas, que você sabe lidar. Cada perda é uma perda, sabe? E cada vez que uma perda acontece, a gente vai lidar de uma forma diferente. Claro, eu, por exemplo, perdi, tipo, meu pai, minha mãe, minha avó. Tá, digamos que assim, eu tenho um entendimento de como vai ser, mas assim, ainda assim é novo pra mim, sabe? Então, enfim, isso é algo que a gente precisa ter um entendimento, sabe? De não julgar o outro pela perda do outro. Apoiar o outro. Às vezes, apoiar é estar ali do lado e não falar nada. Às vezes apoiar é ouvir a pessoa. Às vezes apoiar é deixar a pessoa sozinha, certo? Mas apoiar. Apoio é muito importante. Outra coisa que é muito importante, tem vários estudos que demonstram isso, é psicoterapia. Psicoterapia é essencial para a pessoa se tornar mais resiliente, porque ela vai trabalhando, ela vai refletindo, vai entendendo as perdas, vai lidando melhor com isso. E uma outra coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, que serve de, vamos falar que serve para tudo, é a meditação. Já fiz um vídeo sobre isso, já falei algumas vezes em alguns top 5, mas sim, a meditação, veja bem, não é que a meditação vai fazer com que você não sinta nada, isso que você precisa entender. Meditação não vai fazer isso, mas ela treina o seu cérebro para que você consiga lidar melhor e retornar aquela parte de integração que eu falo mais rápido. Então você vai sofrer igual, porque uma perda é uma perda, então vai existir um sofrimento, mas a forma como você vai lidar com isso e retornar e voltar, enfim, vai ser completamente diferente. Por quê? Porque a meditação, ela altera os níveis de cortisol no cérebro, os níveis que a gente libera de cortisol no cérebro. Tem vários estudos, vou colocar aqui embaixo. Então, e também libera mais alguns neurotransmissores que trazem mais alegria, mais prazer. Então, a gente consegue. Porém, tem uma coisa importante. A meditação é uma prática que ela tem que ser diária. Não adianta você fazer aqueles desafios de 21 dias de meditação e achar que você já mudou a vida. Não, não é isso. É um trabalho diário e é necessário disciplina. No começo vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Você vai sentar ali, você não vai conseguir olhar pra nada, você vai pensar até na morte da bezerra. Você vai pensar em tudo, menos, né, se concentrar ali e meditar, certo? Então assim, mas continua. Faz 1 minuto um dia, 2 minutos outro dia, 5 minutos no outro e por aí vai. Porque é uma técnica que ajuda muito, muito mesmo. E é grátis, você pode fazer em casa, você pode fazer online, você pode fazer na rua, você pode fazer onde você quiser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui abaixo se você já passou por situações muito difíceis e como você lidou com isso. Eu espero que esse vídeo ajude pessoas que estão passando por situações difíceis a entenderem que tá tudo bem elas ficarem mal e que no seu tempo, né, quando você achar melhor, vai lidar com isso. Se quiser, me escreva, eu vou deixar meu e-mail abaixo, se precisar conversar com alguém. E é isso. Feliz ano novo. Eu desejo algo muito melhor para esse ano. Então é isso, pessoal. Eu desejo uma passagem de ano maravilhosa para todo mundo e que a gente seja mais resiliente e que essas situações que a gente está passando agora nos transformem em pessoas melhores, mais humanas, mais altruístas e muito mais resilientes. Ok, pessoal? Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau!